Graça e paz, meus irmãos, nós estamos reunidos para mais uma vez estudar a Bíblia e orar juntos. E eu queria convidar você a louvar ao Senhor comigo nesse momento, através de algumas canções. Louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Meu refúgio e fortaleza, és o meu socorro. Mesmo que estrondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um lugar de águas tranquilas, tu nele habitas. Lá não há abalo ou tremor
está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Reinos vêm e vão, guerras surgem dentro e fora do coração. Mas mesmo que sondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um lugar de águas tranquilas, o Filho do Rei nele habita. Lá não há abalo ou tremor, pois Ele o governa. Assentado o Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Assentado o Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Descanso em quem se entregou por mim, pois Ele prometeu nunca me deixar só. Descanso em quem se entregou por mim, pois Ele prometeu nunca me deixar só. Há um lugar de águas tranquilas, o Filho e o Rei nele habitam. Lá não há abalo ou tremor, nele habitarei. Enfim habitarei para sempre. Graça e paz, queridos irmãos, nós estamos reunidos em mais um culto de oração e doutrina. E neste momento, eu quero convidá-lo a um tempo de oração. Nós vamos fazer uma oração geral por pedidos que eu tenho recebido. Mas eu quero que aí na sua casa também, você tire um tempo para orar com sua família, dando graças a Deus pelas boas dádivas que Ele tem derramado sobre nós, mesmo em um tempo de crise, e colocando as suas petições diante dEle. Por agora, eu quero orar por vocês, pelos agentes de saúde. Uma irmã de nossa igreja me procurou ao longo da última semana, me contando que está trabalhando na linha de frente, diretamente com casos do Covid-19.
Eu quero que você se lembre de orar por ela e também por todos os outros que estão servindo a nação em hospitais e em lugares de risco. Nós precisamos orar também pelos irmãos que conhecemos que já padecem pela situação econômica do país. Alguns perderam o emprego, outros tiveram sua carga horária reduzida, muitos estão ansiosos com o dia de amanhã. Vamos orar por isso. Oremos por nossas famílias, para que haja harmonia, paz, intencionalidade na condução dos nossos filhos, para que aproveitemos bem este tempo em família e para a glória de Deus. E por último, vamos orar por nossas autoridades. A palavra de Deus nos diz que elas são instrumentos do Senhor. Estão lá porque Deus assim permitiu. Para falar delas, precisamos fazê-lo com respeito. E o que mais deveríamos fazer por elas era orar. Então tire um tempo para orar pelos nossos governantes. Vamos fazer isso agora. Curvemos a nossa cabeça, fechemos os nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos aproximamos de Ti em mais um culto de oração e de doutrina. Tristes, é verdade, porque não podemos cultuar juntos, em um mesmo espaço físico, mas felizes pela oportunidade que temos de, em família, buscar a Tua face, colocar os nossos pedidos diante de Ti e também, Deus, ouvir da Tua palavra. Queremos atender a Tua palavra, que nos ensina que devemos orar por nossas autoridades. Senhor, dê direção aos nossos governantes. Dê a eles sabedoria, lucidez sobre toda esta situação. De maneira especial, ó Deus, coloca a Tua mão sobre o novo ministro da Saúde. Ajude aquele, Senhor. Nós também oramos por aqueles agentes de saúde que trabalham em hospitais. Como eu ouvi de uma irmã de nossa igreja, ela está trabalhando diretamente com pessoas infectadas pelo Covid-19. Há medo, há ansiedade, há receio. Tenha misericórdia dela, dos outros irmãos da nossa igreja, dos irmãos que temos espalhados pelo Brasil e de todos os outros que servem a nossa nação em hospitais. Ajuda, ó Deus, os crentes da nossa igreja que já padecem por alguma necessidade material. Ajuda-nos a cuidar deles, a repartir o pouco que temos. Concede-nos generosidade neste momento de crise, Senhor. E que saiamos dele, ou quanto antes, sob a Tua mão e para a Tua glória. Ajuda-nos a lembrar de todas as Tuas boas dádivas. São muitas. O Senhor tem nos dado muitas bênçãos. Nós queremos ser gratos por todas elas. Ajuda-nos a cultivar um coração grato em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais um momento de oração, por mais um culto de oração e de doutrina. Agora, fala conosco através da Tua palavra. Usa o Teu servo, o reverendo André, que ele seja um instrumento em Tuas mãos para ministrar aos nossos corações. É o que eu Te peço, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz, que bom estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao livro que nós estamos estudando, a Carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós iremos estudar a partir do versículo 4. Então, antes de mais nada, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua bênção e a sua graça para que todos nós possamos entender a palavra do Senhor. Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus.
Pai de amor e de imensa bondade, nós te louvamos, nós te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui e por essa oportunidade de podermos estudar a tua palavra. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nos abençoe. Abre a nossa mente, dá-nos, ó Deus, sabedoria e que em nome do teu Filho Jesus Cristo possamos viver esta palavra para a glória do teu santo nome. É assim, Deus, que nós oramos, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E gostaria de ler alguns versos. E nós já estudamos o verso 1, o verso 2 e o verso de número 3. Vamos hoje estudar a partir do verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Meus amados, eu gostaria de destrinchar, desmembrar, podemos assim dizer, esses versos que nós lemos, chamando a atenção para algumas coisas que o apóstolo ele escreve para estes irmãos. Então eu convido você a vir aqui comigo no nosso quadro, para que possamos entender um pouco melhor essa questão. Então vejam, meus amados, nós lemos no versículo 4 que Deus, ele nos escolheu. Então, percebam aí, ó, que Deus, ele nos escolheu para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis, tá? Nós vamos tratar sobre essa escolha mais na frente, mas a princípio eu gostaria que você entendesse isto, que ele nos escolheu para um propósito, sermos santos e irrepreensíveis. Tá certo, irmãos? No verso 5, nós percebemos o seguinte, que ele nos predestinou, tá? Ele nos adotou, e tudo isso, irmãos, foi por sua vontade. Mas percebam, queridos, que ele nos adotou, nos predestinou, por meio de quem? Cristo. Vejam que Paulo, ele nos diz isso. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O interessante, queridos, disto é que Deus, ele nos predestinou, fomos adotados, tudo isso por meio de Cristo, baseado na sua vontade, e o texto fala que isso aqui, ó, foi em amor. Não é isso aí que está em texto? Em amor. Isso me faz lembrar, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é assim que diz o texto? Então foi em amor que ele nos predestinou, que fomos adotados, tudo isso por meio de Cristo Jesus, de acordo com a sua vontade. Percebam uma coisa, irmãos, que quando Paulo chega no verso 6, Paulo
nos mostra o objetivo da escolha, da predestinação, que está aqui, no verso de número 6, para o louvor da sua glória. Então percebam que ele nos escolheu, predestinou, tudo em amor para a sua glória, para glorificar o nome do Senhor. Então ele diz, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, Paulo aqui já mostra que nós não fizemos nada por merecer. Não tem como. Tudo foi feito de forma gratuita no amado, em Cristo. Foi por causa de Cristo. E esse é o propósito. Louvor da sua glória. Paulo, continuando, irmãos, ele nos diz que é nele que temos a redenção. Está aqui, redenção, como também o texto nos fala, que essa redenção é por meio de quem? De Cristo, do sangue do Cordeiro, certo? E ele nos diz também que fomos perdoados, perdão dos pecados. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, tá? De acordo com as riquezas da graça de Deus. Observem, irmãos, que tudo isso aqui, pela graça. Graça de quem? De Deus, graça do Senhor. Nós fomos perdoados pelos nossos pecados. A redenção aconteceu em nossas vidas por causa da graça do nosso Senhor. Ele fez isso pela graça. E aí, amados irmãos, no verso 9, percebemos o seguinte. Paulo nos diz, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ministério da sua vontade. Deus, irmãos, ele nos revelou tudo isso, porque ele quis. É a vontade dele. Então nós não temos que questionar porque Deus escolheu A, escolheu C, escolheu D. É a vontade do Senhor, irmãos. E nós não podemos questionar a vontade de Deus. Quem somos nós? Paulo fala isso, por exemplo, na carta aos Romanos. Então, irmãos, entendam basicamente o que Paulo vai trabalhar a partir do verso 4. Então, Paulo vai nos dizer que Deus ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Tá? Ele nos predestinou e fomos adotados em Cristo. Então, fazemos parte da família de Deus agora. Somos considerados aqui, irmãos, como filhos. Nós temos todos os direitos, todos. Então, fomos adotados, predestinados pela sua vontade. Ele fez tudo isso, irmãos, em amor, com o propósito de louvor. Louvor da sua glória. Então, houve a redenção nas nossas vidas, somos redimidos por Ele. Nossos pecados foram perdoados por Ele em Cristo, pela graça de Deus. E Ele fez tudo isso, irmãos, por causa da sua vontade. Maravilha, hein, irmãos? Sabermos disto, que Deus ele é soberano, que nós não fizemos nada para merecermos tudo isso, mas pela graça de Deus Ele nos revelou e nos deu este presente e nos escolheu. Irmãos, eu gostaria de conversar um pouco mais sobre esses textos, após a gente ter desmembrado algumas coisas e ter chamado a atenção para alguns termos que Paulo traz nessa carta. Mas percebam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele vai nos mostrar, a partir do verso de número 4, o propósito de Deus.
como eu já havia dito, nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis no Senhor, não é? Irmãos, essa descrição, ela transmite um duplo benefício, podemos assim dizer, da união com Cristo por meio da santificação diante de Deus. Então, irmãos, algo foi removido de nós e algo foi acrescentado. O que é que foi removido de nós? O pecado da condenação. E o que é que foi acrescentado, irmãos? A santificação. Então, irmãos, em virtude da nossa união com Cristo, a nossa culpa ela foi removida. E Ele acrescentou a santificação. Então, amados, assim como Cristo Ele é imaculado, nós também somos irrepreensíveis. Pela virtude da obra a nosso favor, da obra de Cristo a nosso favor. Então, irmãos, a obra do Salvador consiste em quê? Consiste, irmãos, na remoção de nossa culpa e vergonha. Nós fomos tornados irrepreensíveis. Por isso, irmãos, além dele remover a culpa, a nossa união com Cristo, amados, também nos supre com a sua justiça. Então, observem que, diante de Deus, nós somos considerados o quê? Santos e irrepreensíveis. Então, a justiça, amados, que Cristo ele obteve por meio de sua obediência perfeita, ela é imputada em nós. Ela é imputada em nós. Então, amados, o próprio Deus nos sugere que nós devemos viver esta vida em santidade. Então, irmãos, além de remover a culpa, a nossa união com Cristo também nos supre com sua justiça. Então, amados, entendam, Deus, diante de Deus, nós somos santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque, amados, a justiça que Cristo ele obteve por meio de sua obediência perfeita, ela é imputada a nós. O próprio Deus, irmãos, ele nos supre com a santidade que ele mesmo exige, mas não pelas nossas obras, mas sim, amados, pela nossa união com o seu Santo Filho, que compartilha conosco a sua condição de santidade. Passando, irmãos, agora para o verso 5. Novamente nos é dito que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Irmãos, esse texto, esse verso, ele explica o objetivo da nossa predestinação por Deus. Observem, queridos, que foi da vontade, foi do prazer de Deus adotar-nos como membros da sua família por meio da obra de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabermos que nós fomos adotados. Ele trouxe cada um de nós para junto. Ele nos escolheu. E hoje, irmãos, podemos dizer que fazemos parte da família de Deus. Então, irmãos, Deus, Ele nos ama. Por quê? Porque nós estamos unidos ao Filho, a quem Ele ama.
E é por causa dessa união, amados, nós somos adotados pelo Pai e nós temos todos os direitos, todos os privilégios e afetos que o próprio Filho de Deus recebe de Deus. Amados, essas bênçãos são realmente maravilhosas. A santidade e a posição de Filho de Cristo nos pertencem. A posição que Ele tem diante de Deus, nós, você e eu, temos, mediante a nossa união com Ele. Porque Deus, irmãos, fez provisão para que nós recebêssemos a bênção e a posição de Cristo. E com isso nós temos razão mais que suficiente para louvá-lo, para exaltá-lo, para agradecer. Meus irmãos, como recebemos do Pai essas bênçãos e essa posição de Cristo? O apóstolo Paulo, no texto que lemos, ele vai nos responder a essa pergunta, repetindo o seu objetivo de que louvemos ao nosso Deus. Então vejam, ele diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. Meus amados irmãos, entendam uma coisa: a salvação, irmãos, não provém da vontade humana. É preciso que venhamos entender isso. E aí vem uma pergunta: qual é o preço dessas bênçãos da graça? E Paulo nos diz isso. Paulo, ele nos diz que as bênçãos da salvação, elas são oferecidas de forma o quê? Isso mesmo que você falou. Isso mesmo que você pensou. Gratuitamente. E o que isso, irmãos, realmente quer dizer é a principal mensagem da passagem. Apenas, irmãos, Deus deve ser louvado pela nossa salvação, porque ela nos é oferecida sem nenhuma causa humana. Repetidas vezes nesta passagem, Paulo ele insiste na exclusividade da causa divina. Ele disse no verso 4, Deus nos escolheu em Cristo, não por causa de qualquer coisa em nós. Foi, irmãos, sua decisão nos unir a seu Filho. Deus, irmãos, Ele nos escolheu, Deus escolheu nos amar. Você vai ver isso em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, Romanos, capítulo 8, versos 26 ao 39. Então, meus queridos irmãos, a salvação não provém da vontade humana. Não provém. Alguns comentaristas, eles debatem sobre se a eleição de Efésios, em Efésios 1, do 4 ao 6, ela é corporativa, ou seja, um grupo de pessoas é eleito, ou ela é individual, cada pessoa é eleita. Amados, embora a dimensão corporativa não deva ser descartada,
passarmos a insistir que a eleição é meramente corporativa, os comentaristas nos dizem que isso equivaleria a ignorar o modo como as bênçãos pessoais de termos sido escolhidos e predestinados fazem parte do quadro maior das bênçãos espirituais que Paulo descreve aqui em Efésios, capítulo 1, dos versos 3 ao 14. E essas outras bênçãos espirituais, sem dúvida, irmãos, têm dimensões individuais. Por exemplo, a redenção, o perdão, o selo do Espírito Santo. Apesar, irmãos, de Paulo tratar-se, ou melhor, mostrar aqui, escrever aqui, pronomes no plural, nós, vós, entendam que isso é comum. Mas Paulo não está tratando aqui, nem está falando aqui de forma corporativa, é individual. Então, irmãos, entendam isso, que a eleição, ela é individual. Interessante é que Paulo também, ele usa a segurança da predestinação para fortalecer a igreja na sua luta contra o mal e contra o desânimo. Essa perspectiva, irmãos, ela não responde a todas as nossas perguntas lógicas a respeito da predestinação. Mas, irmãos, é preciso que venhamos entender que o propósito do apóstolo Paulo, ele ajuda a contextualizar de forma correta a nossa apresentação dessa preciosa doutrina quando falamos com outros. Precisamos saber, irmãos, que a predestinação nunca foi intencionada para servir de um bastão doutrinário, usado para obrigar as pessoas a reconhecer a soberania de Deus. Em vez disso, queridos irmãos, a mensagem de que o amor de Deus precede as nossas realizações e vai além dos nossos erros, tem por objetivo, amados, nos dar uma profunda sensação de confiança e segurança no Senhor. De confiança e segurança, amados, no amor de Deus. De modo, amados, que isso faz com que não venhamos nos desesperar em situações de grandes dificuldades, de sofrimento ou de vergonha. Então vejam que esta palavra do apóstolo Paulo a esta igreja, ela é confortante. Mesmo diante de grandes dificuldades, de grandes sofrimentos, de vergonha, nós não nos desesperamos, irmãos, porque o fato de sabermos que em Cristo, pela graça de Deus, nós fomos predestinados, isso nos dá segurança, em sabermos, irmãos, que Deus, Ele nos ama em Cristo, que o amor de Deus, irmãos, nos traz essa segurança, esta confiança, este descanso, esta certeza de que nós não estamos mais sozinhos e que sempre teremos um Pai ao nosso lado. Então, irmãos, a salvação não provém da vontade humana. A salvação vem somente por meio do amor de Deus. Então, irmãos, quando nós passamos a entender que a salvação, ela
não provém da vontade humana, mas a salvação vem somente por meio do amor de Deus. Esta palavra predestinação, ela se torna mais clara quando ela, de fato, é usada. O que Paulo quer, irmãos, é que venhamos entender que a salvação vem somente por meio do amor de Deus. Este é o caminho. Por isso que ele nos diz que Deus, ele nos predestinou para sermos o quê? Adotados como seus filhos, segundo, e algumas versões nos diz assim, beneplácito da sua vontade, da sua gloriosa graça. Não com base, irmãos, no beneplácito da nossa vontade, mas na dele. Então, amados, nós precisamos entender isto, e isso tem que ficar muito claro em nossa mente. A salvação vem somente por meio do amor de Deus. Então, amados, essa explicação sobre a necessidade de Deus nos escolher, porque não podemos salvar a nós mesmos, obviamente não responde à pergunta sobre por que alguns são tirados do perigo espiritual e outros não. Eu confesso a você que são perguntas difíceis, mas Paulo ainda não chegou ao ponto de tratá-las nesta carta. Paulo, irmãos, ele está simplesmente dizendo que Deus, ele nos torna possessão dele e nos ama, embora saibamos, queridos, que não somos bons o suficiente e não merecemos a sua afeição, certo? Então, amados, saber que não somos bons o suficiente, nem capazes de nos salvar por nós mesmos, isto, irmãos, já é um dos sinais de que Deus colocou o seu Espírito em nós. Então, quando eu e você temos essa certeza que não somos capazes de nos salvar, que não somos bons o suficiente, quando nós reconhecemos isto, irmãos, já é um sinal de que o Espírito Santo habita em nós. Por isso que a salvação, ela não está relacionada a méritos, ao mérito, mas sim à graça. A graça de Deus. Entendam uma coisa, meus amados. Paulo aqui, ele não está usando esta doutrina da predestinação para separar cristãos, para instalar orgulho, pelo fato de termos sido escolhidos por Deus, para nos gloriar de qualquer conhecimento especial sobre Deus, ou como Deus trabalha. Mas Paulo está mostrando aqui isto, amados, simplesmente para assegurar os cristãos que estão sob grande pressão de que Deus os amou e os ama a parte de qualquer mérito que eles possam ter. Independente de qualquer coisa, Paulo está dizendo, Deus, Ele nos ama. Por isso, meus amados irmãos, quais as lições podemos tirar disso aqui? As lições, irmãos, é que eu não mereço nada, você não merece nada,
Nós não somos bons o suficiente. Nós somos miseráveis pecadores. Não merecemos nada da parte de Deus. O que merecemos, irmãos, é o inferno. Porque somos pecadores. Mas quando nós lemos esse texto, e quando eu e você somos informados que fomos escolhidos por Deus, que fomos predestinados, que a sua escolha nos leva à santidade, a sermos irrepreensíveis. Irmãos, que quando nós fomos adotados, tudo isso por causa de Cristo, irmãos, que foi até aquela cruz, entregou-se por espontânea vontade, derramou o seu sangue, irmãos. E quando nós lemos isso, percebemos que agora somos tratados como filhos. Que tudo que Cristo recebeu, o Pai em Cristo nos deu. Oh, irmãos, isso são motivos para que nós venhamos louvar ao nosso Senhor. Porque Ele nos ama. O seu amor foi tão grande, como diz novamente João 3,16, que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Meus irmãos, uma das maiores aplicações quando lemos esse texto é que tudo deve ser para a glória de Deus. Fomos escolhidos, predestinados, tudo isso em amor. Jesus morreu na cruz por nós. Tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, ciente de tudo isso, venhamos a cada dia acordar glorificando a Deus. A deitar a nossa cabeça no travesseiro, glorificando a Deus. E constantemente, irmãos, dizendo no nosso coração: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ter me escolhido, pelo Senhor ter me predestinado para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor, por essa certeza, por essa segurança que só o Senhor, Ele nos dá. Amados, vou ficando por aqui. No próximo estudo, estaremos dando continuidade à carta de Paulo aos Efésios. Tire um tempo, ore ao Senhor, agradeça a Deus e glorifique o seu santo nome. Que Deus te abençoe, um forte abraço e fique na paz.